Olá, olá pessoal, bom dia. Estou aqui fazendo uma transmissão cedo. Daqui a pouquinho eu vou partir para o meu bistrô, lá perto de Lumiar. Mas queria fazer aqui uma rápida transmissão para dar uma dica aqui sobre o nosso portentoso Writer. Então, antes de mais nada, queria lembrar você que lá no nosso site, www.tomoconcursos.com, a gente está com uma promoção, o site todo está com 50% de desconto, e que hoje é dia 15 de janeiro, a gente vai estar fazendo uma aula gratuita também lá no nosso site, onde a gente vai corrigir uma porção de questões da CESP, visando aí o concurso do INSS também. Então, dados esses avisos, né, é só entrar lá no nosso site www.tomoconcursos.com, que você vai poder se cadastrar para ter essa aula logo mais, 7 horas da noite. E, se você quiser, nós temos lá o desconto de 50% em todos os nossos cursos. Nossos que eu digo porque o site chama o Concurso, é uma parceria minha com a professora Luísa Costa, que dá aula de matemática, raciocínio lógico, matemática financeira. Ele também dá aula de química, ele dá aula para legislação relativa a petróleo, que a gente vai ter aí no concurso da ANP. Enfim, informática comigo, a parte de matemática lá com o professor Aloysio. Então, olha, eu queria aproveitar essa manhã para falar com você sobre o seguinte. Aqui no nosso Writer, a gente tem uma ferramenta que é essa aqui que está marcada, ó, vou chegar aqui pertinho. Essa é a ferramenta exportar como PDF. Então, muita gente não sabe que essa ferramenta existe e também não sabe qual é o propósito dessa ferramenta. Então, a ferramenta exportar como PDF, como o próprio nome já indica, ela tem a função de salvar o arquivo que está sendo editado no formato PDF. O formato PDF é muito útil porque, se você precisar publicar o seu documento na internet, é interessante que ele fique em PDF por alguns motivos. Primeiro, o arquivo pode ser visto com a mesma aparência em qualquer plataforma, ou seja, em qualquer sistema operacional. Segundo, porque o arquivo fica menor, normalmente ele fica menor do que quando a gente trabalha com outros formatos. E terceiro, porque em PDF o arquivo não pode ser modificado. Pelo menos não pode ser facilmente modificado. Então, o formato PDF ele é muito útil nesses momentos. A gente procura sempre usar o arquivo PDF nesses casos, quando a gente vai publicar alguma coisa na internet. Então, isso é uma dica interessante. O que a gente precisa saber é que essa ferramenta ela já existe no Writer e nos demais aplicativos do pacote gratuito há muito tempo. Isso não havia no Word. No Word, só a partir de 2007, é que passou a ser possível a gente colocar arquivos, a gente salvar arquivos no formato PDF com o recurso nativo do Word. Então, durante muito tempo, essa ferramenta ela significou uma vantagem que os aplicativos gratuitos, do pacote gratuito, impuseram sobre os aplicativos da Microsoft. Então, eu acho que isso daí é um recurso interessante, né, que a gente deve guardar. E lembrar também que quando você clicar nessa ferramenta, vai acionar uma janela que é muito parecida com a janela Salvar Como, que seria essa janela aqui, ó. Essa janela aqui, que é a janela Exportar como PDF, ela é uma janela muito parecida com a janela Salvar Como. O que tem de diferente aqui é que o formato já está definido, é o formato PDF. Então, você vai salvar o arquivo no formato PDF e aí vai ter esse arquivo, né, disponível para você publicar na internet. Um comentário também que eu sempre faço nas minhas aulas é com relação ao seguinte: se você salvar um arquivo em PDF, você pode fazer isso a qualquer momento. A qualquer momento a gente pode salvar um arquivo no formato PDF. Não precisa salvar o arquivo antes em outro formato. Mas é sempre bom que, se a gente salvar um arquivo no formato PDF, a gente também tenha esse arquivo no formato do editor de texto. Por quê? Porque o arquivo PDF ele não pode ser alterado.
Se depois que você terminar o arquivo você perceber que houve algum erro, se você tiver só o arquivo em PDF, ferrou tudo. Porque vai ter que começar tudo de novo, né, para poder digitar tudo de novo até chegar no erro e corrigir o erro que foi cometido. Se você tiver salvo esse arquivo no formato nativo do Writer, que é o formato ODT, se você tiver cometido algum erro, é só abrir o arquivo em ODT, vai lá, corrige o erro e depois salva um outro PDF com o erro corrigido. Então, essa é a dica, né? A gente não precisa salvar o arquivo em ODT antes de salvar em PDF, não é obrigatório fazer isso, mas é sempre bom que a gente lembre de fazer isso, porque se tiver que fazer alguma alteração, a gente tem como fazer facilmente no arquivo editável. O Writer salva arquivo no formato PDF, mas não abre. Para abrir o arquivo no formato PDF, se você trabalhar com o Writer, vai ter que usar o Adobe Reader. Então, atenção com essa dica, que ela é importante para quem vai fazer concurso público. Ok? Bom, daqui a pouquinho então eu estou partindo para o meu bistrô. Também sou filho de Deus. Hoje também é dia de tomar uma cervejinha. Então, lembra você de novo, né, que se você quiser, se você tiver interesse, a gente vai ter uma aula gratuita hoje, dia 15 de janeiro, a partir das 19 horas, lá no site Amo Concurso, né? Então está aqui o nosso endereço, www.amoconcurso.com é o nosso endereço, é só se cadastrar lá e assistir a nossa aula. E lembrando também que com o cupom AMO50, você tem desconto de 50% em todos os nossos cursos lá no site Amo Concurso. Ok? Obrigado pela sua atenção, um bom dia, até a próxima dica. Tchau, tchau.